Muito boa tarde a todos. Estamos em mais uma coletiva de imprensa com a técnica Jéssica de Lima. Jéssica, vamos começar. A primeira pergunta é do Gustavo Batista. O time foi o melhor no segundo jogo, com mais trocas de passe, inclusive mais precisos e muitos chutes ao gol, mas não conseguiu a vitória. Qual vai ser o trabalho para conquistar a vitória no próximo jogo? Bom, eu acho que houve uma diferença ofensivamente falando muito grande do primeiro para o segundo jogo, uma evolução enorme, sendo que você acho que foi o do ano talvez o menor tempo efetivo de jogo. No segundo tempo a gente teve somente 20 minutos de bola rolando. Então houve muito pouco tempo de jogo de futebol, porque o Peñarol não praticou antijogo o tempo inteiro com a anuência da arbitragem. Então dentro desse compilado de 20 minutos, esquece os 45, 50 minutos, foi 20 minutos de jogo no segundo tempo, a nossa produção ofensiva foi um absurdo. Então nesse sentido, acredito que a gente foi muito bem. E é só o detalhe mesmo da bola entrar dentro do gol. Acho que a gente está numa crescente, embora o resultado não seja reflexo total disso, mas eu acho que é só a gente entender, saber que a gente está no caminho certo. Agora a pergunta da Dai Nathalie, da Cazé TV. Nas duas partidas da Ferroviária, os gols sofridos aconteceram de formas semelhantes. Logo depois da Ferrinha marcar um gol e com bola aérea. Quais falhas você enxerga no time nessas situações? Olha, a Libertadores é um jogo de bolas aéreas, né? Se você for olhar, a maioria dos gols são de jogadas de jogo aéreo e de transição ofensiva. Talvez as equipes brasileiras que vão trazer um pouco mais do jogo de organização ofensiva. Então, não acredito que seja falha, acredito que é uma característica da competição. Ou seja, o jogo contra o Independente mesmo, todo lateral ofensivo é jogada na área. Então, não vai ter outro jeito de não ser jogada de bola aérea. Então, todas as faltas que elas batem são na área. Então, é um jogo de bola aérea. Vai ser uma tônica como sempre foi nos jogos da Libertadores. Agora a pergunta da Mari Silvestre, do Elas com a Bola, da Record News. Ela fez duas perguntas, na verdade. Vamos para a primeira. Como você avalia o desempenho da Ferroviária contra o Peñarol, considerando as diferenças táticas e de intensidade entre o futebol brasileiro e o futebol uruguaio? Bom, eu acho que o futebol sul-americano, tirando uma equipe ou outra, é completamente distoante. Hoje todas as equipes têm uma forma de jogar, tem uma organização. Antes era muito sair a caça o tempo inteiro, era um jogo extremamente individualizado. Hoje as linhas de trás, principalmente, elas não saem tanto a caça assim, sai mais a linha de meio, as da frente. Mas hoje eu vejo uma organização maior defensivamente, sem sombra de dúvidas, né? A diferença de intensidade, eu acho que a intensidade do jogo uruguaio sempre foi muito forte, um jogo de transição. Então a intensidade que muda talvez é a qualidade técnica. Mas o futebol, ele em uma Copa, ele faz com que algumas coisas se equilibrem, fiquem do mesmo tamanho, por conta do formato da competição. Então a intensidade, eu acredito que é uma intensidade que é do próprio futebol sul-americano e desse estilo de competição. E agora a segunda pergunta da Mari. E como você tem trabalhado o lado psicológico das jogadoras, especialmente para lidar com momentos decisivos, como quando a equipe cedeu o empate caminhando para o final do jogo? Bom, eu acho que não é só uma conotação psicológica. Não acredito nisso, porque eu não vejo nesse lugar eu acredito sim que a equipe talvez tenha tido mérito em alguma situação em detrimento de outra. Mas eu acredito muito que a minha equipe nesse sentido está muito bem. Porque você toma o gol nas circunstâncias que a gente tomou e é muito natural a equipe se abalar e cair rendimento. Em nenhum desses momentos a minha equipe abaixou a cabeça e deixou de jogar futebol. Muito pelo contrário, continuou buscando o jogo ofensivo. Continuou buscando fazer o gol. A gente não é uma equipe que faz um gol e deixa de jogar o jogo. A gente quer buscar o segundo gol. E isso traz algumas vulnerabilidades. Mas eu prefiro correr o risco de buscar vencer o jogo do que me acovardar para ficar com 1-0, entendeu? Isso é um risco que eu corro, a Ferroviária corre, porque
porque a Ferroviária não é um time pequeno, é um time grande, é um time que quer ganhar de 1, de 2, de 3, de 4. Então, se a gente tiver 2-0, a gente vai procurar o terceiro gol. Se tiver o quarto, a gente vai procurar o quinto gol. A gente não fica numa situação em que vamos manter a posse de bola a fim de controlar o jogo só por conta do resultado. As vulnerabilidades acontecem, e eu acho que faz parte, é natural. Futebol sem risco, eu não saio de casa, eu fico na minha casa. Claro que esses são controlados, a gente não se expõe num jeito em que a gente seja um kamikaze, claro que não, mas ele existe um risco e tá tudo bem. Agora eu vou juntar um pouquinho duas perguntas da Letícia Pinho, do canal Ghost, e da Suleima Sena, do Donas FC, que fizeram perguntas bem semelhantes. Quais pontos de atenção que você identifica para melhorar nesse jogo da vida contra o Santa Fé e se você está satisfeita com o nível de atuação da equipe? Sim, eu acho que em termos estrutural da equipe as coisas estão acontecendo. Talvez é um refino técnico de algumas situações. Que isso acho que tá trazendo que as coisas se encaminhem para outro lugar. Acho que são muito mais situações pontuais do que estruturais. E eu consigo ver a evolução da minha equipe. Eu não sou aquela treinadora que olha simplesmente só pelo resultado. Ele é importante, claro que é time de alto rendimento. Mas no olhar tático, se eu for ver de um jogo para o outro, a gente evoluiu e muito. Claro que algumas situações acontecem, principalmente times que têm um poderio ofensivo de contra-ataque. E isso talvez seja um ponto que a gente tenha que ter um pouquinho mais de atenção para não ficar um pouquinho numa situação em que o adversário possa tirar algum privilégio disso. Agora a última pergunta, na verdade são duas perguntas da Amanda Viana, do Planeta do Futebol Feminino. Antes da Libertadores começar, você já havia descrito o grupo da Ferroviária como um grupo desafiador, também chamando a atenção para as dificuldades trazidas pelas equipes dos outros países. Considerando as duas primeiras rodadas, algo te surpreendeu positivamente ou negativamente na competição até aqui? Eu acho que me surpreendeu positivamente foi as organizações defensivas das equipes, assim. Você vê o Independente jogando, é uma equipe muito bem estruturada, um sistema tático que poucas equipes eu vi no Brasil. Talvez a questão técnica, a gente pode ter alguma questão. O time do Santa Fé trouxe 4 ou 5 atletas diferentes para essa competição. É uma equipe que tem tradição na Libertadores, é um dos maiores campeões colombianos. Também é um time muito difícil de se jogar. E o Peñarol. O Peñarol tem um jogo mais rústico, mas por isso que não deixa de ser brigador. Era assim, porque eu acompanho os campeonatos fora, então não me surpreendeu de uma forma espantosa. A gente sabia que ia encontrar essas situações dentro da competição, e sabendo-se que a Ferroviária, pela tradição que tem, ninguém se alça, mas as pessoas ficam só esperando uma bola, isso faz parte. Negativamente, eu acreditava que a competição tinha evoluído sob o ponto de vista de antijogo. Ontem foi um absurdo. Você ter 20 minutos do segundo tempo, a gente cronometrou, a gente até foi buscar os dados que a gente faz os cortes do GPS, a gente achou que o GPS nosso estava errado. E o fisiologista teve que assistir o jogo e cronometrar, porque nunca aconteceu de ter 20 minutos num segundo tempo, assim, sabe? E eu sou muito de reivindicar algumas coisas com a arbitragem, e eu tava falando com a arbitragem, não deixa acontecer um antijogo, não deixa acontecer um antijogo. O primeiro jogo já foi muito difícil em relação à arbitragem, e esse segundo jogo para mim é lamentável, é dolorido para mim, porque eu não acho que uma competição tem que dar uma premiação milionária e a gente continuar praticando antijogo. Eu não acho legal a visibilidade que está tendo no futebol feminino, a menina do Sub-12 lá da Ferroviária achar que é um jeito de jogar futebol, é caindo toda hora, mas é a cultura, mas é o estilo do futebol sul-americano. Não. A cultura em alguns lugares é de desonestidade e eu não sou obrigada a aceitar esse tipo de cultura. A cultura em alguns lugares é de fazer a coisa errada para dar certo. Eu não sou obrigada, eu acho que o futebol feminino não está nesse lugar.
falava o tempo inteiro com a quarta árbitra lá, não vamos deixar ir para o antijogo, a gente não pode ir para esse caminho, a gente não pode ensinar as meninas que é desse jeito, vamos combater. Vai lá dar um cartão amarelo para a goleira por ensinação, por ficar segurando. Ela não ia ficar segurando toda hora a bola, dá um cartão amarelo para a comissão, que fizeram uma situação de colocar, ia trocar, fazer uma troca, depois não trocou. Aí faz até uma goleira, era escanteio nosso, a goleira colocou no tiro de meta, aí a árbitra colocou que era tiro de meta. Então, assim, isso para mim está sendo muito dolorido para mim como uma pessoa do futebol feminino. Acho que a gente está ensinando errado, infelizmente, sul-americano. Acho que não adianta melhorar a estrutura, não adianta dar premiação para mim se a gente está passando para as outras atletas que o antijogo é a melhor forma de se jogar futebol. Isso para mim está sendo um lado muito negativo. Achei que a gente tinha evoluído um pouquinho nessas questões. Infelizmente, nisso ainda a gente está pecando muito e é lamentável esse tipo de mensagem que a gente continua passando no futebol sul-americano. Bom, a segunda pergunta da Amanda Viana. Gostaria que você falasse um pouco sobre a Darlene e da importância dela dentro e fora de campo. Bom, a Darlene, ela chegou, né, há uns 2, 3 meses, vindo de uma outra situação, só pôde disputar o Campeonato Paulista, então o brasileiro ela não conseguiu disputar, ela disputou, se não me engano, 3 ou 4 jogos do Paulista, né? Então estava num processo de adaptação ainda com as meninas, com o time, e ainda está. Só que é uma menina muito experiente, né? Uma menina que é o perfil dessas competições também. É uma menina que gosta muito do jogo copeiro. E por isso também que a Ferroviária viu e fez esse esforço para tê-la aqui conosco. Então, dentro de campo, a Darlene é uma jogadora que gosta desse estilo de jogo, traz muita energia, que é uma competição que exige muita energia, muita garra, muita vontade, muita pegada. E fora de campo, ela também é uma menina que gosta de reunir todo mundo, que gosta de brincar com todo mundo, que gosta de deixar o ambiente muito leve e alegre. E a gente também olha para o lado comportamental das atletas, o perfil que a Ferroviária quer. Esse é um perfil que a gente quer. Perfil de jogadoras alegres, jogadoras que gostam de brincar, de bagunçar fora de campo, de falar besteira, de falar de futebol, de zoar o tempo inteiro. Isso é do futebol, é muito gostoso. O futebol cada vez mais está se tornando um lugar muito formal. Então, ter jogadoras assim é super importante, que traga e leve essa alegria para dentro do campo, né? Acho que ontem eu acho que eu vi o meu time jogando um futebol muito mais parecido com o futebol alegre, do futebol com insinuações, movimentos, indo para cima. Então a Darlene foi bastante para cima, Mica, Vendito, todas as meninas jogando um jogo de improvisação, um jogo de enganação o tempo inteiro. E era isso, é uma busca que eu estava tendo no nosso jogo ofensivo, sabe? Então ela está trazendo essa reverência, essa subversão, que eu acho que é uma subversão extremamente positiva. Então a gente fica muito feliz e tá vendo que ela tá se encaixando e o resultado tá vindo no campo. Bom, muito obrigada, Jéssica. Muito obrigada a todos os repórteres que acompanharam a coletiva. No próximo jogo também faremos da mesma maneira, ao dia seguinte. Muito obrigada a todos.